Nos anos 80, assistir a uma luta do Mike Tyson era quase um evento olímpico. Ficava-se um mês inteiro de expectativa, propaganda em tudo quanto é canto. Aqui no Brasil a galera fazia vigília até de madrugada, reunia os amigos, rolava salgadinho, cerveja, banda tocando antes da luta. E então lá vinha Tyson, todo estoico, entrava no ringue e pá! Em 30 segundos o pobre adversário já estava beijando a lona. Não dava nem tempo de abrir a segunda latinha. Era massacre. O coitado do adversário parecia mais uma presa indefesa do que um lutador profissional. E foi exatamente isso que aconteceu na entrevista de Paulo Figueiredo no Metrópolis. Um tempo de expectativa, um show anunciado, as jornalistas esquerdistas achando que iam dar um baile nele, mas na hora H não conseguiram encaixar um único golpe. Só levaram resposta demolidora atrás de resposta demolidora e terminaram a entrevista cambaleando, mal se aguentando em pé, igualzinho os adversários do Tyson. Brasilinas e brasileiros, o impossível aconteceu. O Metrópolis, aquela versão jornalística do Domingão do Faustão sem auditório, resolveu entrevistar o Paulo Figueiredo. No começo, as jornalistas olhavam para ele como quem olha para alguém que diz: "O Brasil é uma ditadura", no meio de uma roda de petistas no bar. Com aquele sorrisinho debochado, aquela cara de "Tá maluco?" e com o tom de "Nós sabemos mais que você." Só que, ao final da entrevista, parecia a cena do filme do Christopher Nolan. Elas estavam com a mente explodida, recalculando rota e provavelmente já concordando com tudo que ele disse. Paulo Figueiredo, quem é ele na fila do pão? Antes de entrar no show que ele deu, vamos lembrar. Paulo Figueiredo não é só neto do último presidente militar, João Batista de Oliveira Figueiredo, e um brilhante jornalista. Ele é hoje um dos caras mais influentes na conexão direta entre a oposição brasileira e Donald Trump. Traduzindo em linguagem de cultura pop, ele é tipo Nick Fury, montando os Vingadores da direita internacional, enquanto o STF e o PT ainda estão brincando de Power Rangers de papel crepom. E claro, essa conexão faz dele um alvo direto do regime supremo PT. Paulo Gonet, o sósia do Cocada e procurador-geral de bolso do Xandão, já denunciou Paulo no grande teatro do golpe imaginário de Taubaté. O cara basicamente é acusado de divulgar uma carta verdadeira e de interesse público. Quer dizer, a democracia deles é tão democrática que punir jornalista por dar notícia virou rotina. E aí chegamos ao momento da entrevista. Aliás, entrevista não. Foi um massacre educado. Paulo entrou no programa como quem entra em campo no Maracanã de 1950, com todo mundo contra, e terminou saindo como quem já garantiu vaga na final. Primeiro tema: Eduardo Bolsonaro teria rifado os presos de 8 de janeiro para salvar o pai? Paulo desmontou essa narrativa com a calma de um cirurgião e a firmeza de um general. Ele explicou que Eduardo estava brigando por uma anistia mais ampla, enquanto Bolsonaro, pai, cogitava uma anistia que eles chamaram de light, que era na prática a tornozeleira eletrônica e humilhação permanente. Ou seja, narrativa do regime pulverizada. E entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar.
Entendi, porque na É isso que mensagem os diálogos mostram. é isso. Ótimo, Obviamente, lê aqui, por favor. ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e é a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. Mano, o STF é fichinha perto da destruição que o Paulo Freire fez a esse país. As jornalistas são analfabetas funcionais ou apenas mentirosas mesmo? Praticamente não existe mais jornalismo no Brasil. Essas duas aí não passam no exame do Mobral, não conhecem história, têm vocabulário de 400 palavras e não têm capacidade de interpretar um texto. A outra ao lado tomou até um gole d'água e pensou: Paulo vai atropelar. Depois veio o ponto alto, a estratégia internacional. Paulo detalhou como ele e Eduardo estão atuando para ampliar o alcance da Lei Magnitsky contra Chanderleia. A descrição foi quase um tutorial do The Sims, mas com o cabeça de manequim como personagem principal. Sem cartão de crédito, sem Hotel Marriott, sem Apple, sem WhatsApp, sem iCloud. Praticamente reduzido a usar cartão Elo no fiado da padaria. E o detalhe cruel? Até companhias aéreas e redes de eventos como o LEED podem cair na malha da lei. Chandelle, que se achava um Lex Luthor da democracia, está virando um clone do seu Madruga naquele episódio em que ninguém queria vender fiado para ele.
Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Isso é uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né, a aplicação da Lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, que são proibidas de terem relações. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Accor, que é francesa, mas também tem Constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEAD. O LEAD tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele. Chandler Clayson vai precisar de ajuda para comprar uma água na banca de jornal. Aqui só faltou lembrar que é exatamente o mesmo que o cabeça de cotovelo faz aos seus alvos. Com a diferença que no Brasil não há lei para isso, além das vozes na cabeça dele. Rapaz, imaginem como estão os clientes do escritório da dona Vivi. Outro momento de ouro. Paulo contou que teve seu passaporte confiscado por sua xandidade e disse que em pleno século XXI o Brasil ressuscitou a pena de degredo que existia no Império Português até o século XVIII. É como se Chandler Clayson estivesse brincando de Game of Thrones, banindo opositores para a muralha, só que sem dragão, sem neve e sem moral. Ah, e sem a cabeleira loira da Daenerys. E quando Paulo perguntou na cara das jornalistas como vocês podem dizer que não há ditadura se um colega jornalista foi degradado sem condenação alguma, o silêncio foi ensurdecedor. Ali ficou claro que a ficha começou a cair. Veja que loucura, sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, nunca não tenho absolutamente nada. Eu estou desde 2022, sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho, no ar, e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. O que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que condene, que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esgoelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Então, hoje é isso. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que em todos os depoimentos os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Vocês entendem como, na verdade, eu não estou me defendendo? Porque eu vivo
na terra dos bravos, na terra dos livres e lar dos bravos. Eu vivo nos Estados Unidos da América. Então, aqui eu estou seguro. Eu estou defendendo a vocês. Eu estou defendendo vocês. A minha vida aqui sempre era muito confortável. Eu sou um empresário bem-sucedido, eu tive bons rendimentos ao longo da minha vida. Eu já gastei mais de R$1 milhão do meu próprio bolso nessa jornada. Para quem? Para mim? Não, claro que não. Eu tenho 2 filhas maravilhosas americanas que vivem aqui, falam. Eu tenho que forçá-las a falar português. Eu tenho uma carreira bem-sucedida em tudo que eu fui. Eu estudei nas melhores escolas do mundo. Eu passei por Harvard, por MIT, pela London School of Economics. Eu o maior professor de curso político do Brasil. Eu sou a maior audiência da internet brasileira hoje, no meu horário. Eu bato as redes de televisão de notícia. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando meu próprio dinheiro? Eu podia virar as costas para o Brasil e nunca mais voltar. Eu estou fazendo isso por vocês. Paulo, por vocês e pelas pessoas que estão em casa. Você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado. Como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Neste último processo agora você ainda está como investigado, né? Que é essa questão que envolve Malafaia, Bolsonaro e o Eduardo. Sim, apenas como investigado, não está... Mas mesmo como investigado, você pode adquirir um advogado e se defender. Nem deu tempo para ela jogar degredo no Google para saber do que ele estava falando, tadinha. Se coçou toda na cadeira, quase caiu, mano. Depois dessa, eu entregava meu diploma de jornalista. Que paulada. Se ela não caiu na real com essa, esquece. Isso aí já é deboche, parece o pai passando corretivo nas filhas. Esse foi o ponto central. A oratória do Paulo é impecável. Ele não grita, não apela, não perde o fio. É como assistir a um Obi-Wan Kenobi enfrentando 2 estagiários do Império. Enquanto isso, as jornalistas brasileiras mostram seu verdadeiro nível. Ou repetem a cartilha do regime Supremo PT, ou acreditam cegamente nela, sem fazer a pergunta mais básica do jornalismo. E se for verdade? Sabe aquele aluno que copia toda a lição do quadro, mas nunca entende a matéria? Esse é o jornalismo brasileiro hoje. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas colocadas, pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas para nós vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Mas eu tenho opinião, não tem opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar
nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá. Eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Mano, que nocaute! Depois dessa, olha como a jornalista ficou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Essa mulher tá comparando quem explodia carro-bomba a uma mãe de família que escreveu com batom em uma estátua feia. O grupo da Dilma explodiu em 1000 pedaços o soldado Mário Cosel Filho, sentinela do CMSE. Seus restos mortais foram recolhidos com colher. Que canalhas. De resto, o Paulo deu aula. Pô, as malucas falando para um jornalista que criticou o sistema e acabou exilado nos Estados Unidos que o Brasil é uma democracia. Aqui, a jornalista tomou mais uma bela resposta. O Bolsonaro está em prisão domiciliar, na semana que vem vai começar o julgamento do Supremo, certamente ele vai ser condenado e vai ser preso. Então, não é muito barulho, muita incomodação para o Brasil, para o que vocês estão buscando não ter tido resultado? Ainda. Quando você entra numa guerra, você não sabe qual vai ser o resultado. Isso não significa que você deva se render imediatamente porque você acha que você talvez não consiga ter o seu resultado. Mas ainda, diante disso, o que nós conseguimos hoje foi que ela, pela primeira vez, haja uma luz no fim do túnel. Certamente será condenado.
Ela também já está conversando com algum ministro igual a Mortadela Lima? Mano, essa Andresa foi demitida quando fez a reportagem da dama do tráfico no Estadão e acha que tá tudo normal no país. Mas o massacre continuou. Passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a fazerem, a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora. Porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Esse corte do Paulo Figueiredo explicando, desenhando, quase talhando na pedra o que causa revolta nas pessoas, irretocável. Nesse momento eu vi a Andresa quase ter uma síncope. Mano, a cara de pavor ou paixão da jornalistinha à esquerda é de doer o coração. Acho que ela nunca ouviu tantas verdades juntas. O Paulo estava com fome, pois jantou a canhoteira de uma forma que não sobrou nem os ossos. Nunca mais vão chamar o Paulo Figueiredo para entrevista. Ele dominou o lugar. Bom, aqui foi puro Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra, Xandão, do que sonha a tua vã filosofia de censura. E aí você percebe a diferença de nível. Enquanto os jornalistas bajulam o Xandildo para manter o crachá, Paulo arrisca tudo para manter a liberdade. No fim das contas, Paulo Figueiredo não apenas respondeu às perguntas do Metrópolis, ele mudou o jogo. As entrevistadoras entraram achando que estavam diante de um radical de extrema direita e saíram percebendo que estavam diante de alguém que sabe mais de política internacional, mais de direito e mais de história do que toda a redação do Metrópolis junta. E que defende o direito delas até de serem burras em público. Paulo Figueiredo deu um show de oratória, de estratégia e de convicção. Enquanto o jornalismo brasileiro patina entre repetir release de ministro e acreditar em narrativa oficial, o Paulo desmonta, explica, argumenta, convence. E essa é a ironia final. Um jornalista banido, perseguido, censurado, degradado, é hoje a voz mais respeitada lá fora na defesa do Brasil livre. E isso mostra o tamanho do buraco em que estamos. Se até o Metrópolis saiu da entrevista sem conseguir rebater, é porque a verdade venceu por nocaute. E no fim, a entrevista do Paulo Figueiredo com o Metrópolis foi exatamente isso. Uma luta de Mike Tyson nos anos 80, muito alarde, expectativa, torcida da plateia, mas quando soou o gongo, bastaram alguns segundos para jornalistas irem ao chão, sem saber de onde vinham os golpes. Saíram do ringue do mesmo jeito que os rivais do Tyson, zonzas, com cara de quem ainda está procurando os dentes no tapete e torcendo para nunca mais ter que encarar aquele adversário. Quero nem saber, agora já comprei os ingredientes para fazer meu morango do amor. Com certeza vai ficar divônico. O morango tá caro, né? Mas eu não tô nem aí, não tá saindo do meu bolso mesmo. Eu sou soberano igual ao Brasil. Vai passar no crédito ou no débito, seu careca? Fala para mim aí qual a forma de pagamento. Eu vou passar no meu cartão Mastercard. Passe no crédito, por favor. Esse cartão tem muito limite, muito dinheiro mesmo. Quero ver se não vou fazer meu morango do amor. Ué, como assim recusado?
Meu querido, seu cartão está bloqueado por falta de cabelo, você caiu na Lei Magnitsky. Bloqueado? Você tá maluco? Se o problema for cabelo, pode pegar um pouco da cabeça da ministra Carmen Lúcia. Sou imperador do Brasil. Não quero saber, cabeça de lâmpada fluorescente, aqui no meu caixa você não passa. Você só pode estar maluco, meu amigo. Eu sou soberano, aqui ninguém manda em mim. Ah, vou fazer igual meu presidente ensinou e roubar, tô caindo fora. Perdeu mané, morango não se ganha, se toma. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.